Oi, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir agora a questão número 8 do terceiro simulado FUVEST aplicado pelo ângulo nesse ano de 2023. Acompanhe aí comigo, por favor. A questão número 8, assim como várias outras do nosso simulado, trouxe como texto base essa crônica aí do Antônio Prata, tá? Se você ainda não leu o texto, por favor, pause o vídeo e leia o texto inteiro, retornando depois à questão, tá bom? A questão diz assim: transpondo a fala de Deus do segundo parágrafo para o discurso indireto, temos. Bom, vamos ao segundo parágrafo recuperar essa fala de Deus, né? Tá aqui, ó. Torre de Babel foi bom, diz Javé. Gente, Javé é Deus, tá? Javé é o nome de Deus lá no Antigo Testamento. E essa fala aqui está em discurso direto. Vamos lembrar, o que é o discurso direto? O discurso direto é aquele em que o narrador, quando há narrador, né, dá um passinho para o lado, sai um pouquinho de cena, vem a personagem e diz o que ela tem para dizer como se ela estivesse na nossa frente, da perspectiva dela, com as palavras dela. Tá? No discurso direto, costuma haver algum sinal gráfico que marque a separação entre a fala da personagem e do narrador. Geralmente é travessão ou aspas. No caso, são as aspas, tá bom? E o discurso indireto? O discurso indireto é exatamente o contrário. No discurso indireto, o narrador fala sozinho, a personagem fica lá quietinha e o narrador, com as palavras dele, da perspectiva dele, diz o que a personagem falou ou pensou, tá certo? No discurso direto costuma aparecer o chamado verbo de Kendi, que é um verbo que significa dizer, falar, afirmar, asseverar, negar ou qualquer coisa assim, né? Também pode aparecer um verbo de pensamento, entendendo-se aí o pensamento como representação da fala, mentalmente, né? Então, pensou, creu, achou, imaginou, também são possibilidades. Eventualmente também aparece um outro verbo que não é nenhum desses dois que eu mencionei, mas esse caso aqui não é importante para a nossa questão, então a gente não vai tratar dele, tá? Você também precisa saber que na transposição do discurso direto para o indireto, acontecem várias modificações na fala da personagem, né? Porque a perspectiva deixa de ser a da personagem e passa a ser a do narrador, né? Muda o tempo, muda o espaço, né? Então, essas alterações se refletem, sobretudo nos tempos verbais, tá? A questão vai tratar disso. E antes de a gente passar para a resolução da questão, só uma picuinha aqui, se vocês me permitem, que pode ser importante também. Nessa frase, Torre de Babel foi bom, o adjetivo bom está sendo empregado corretamente, tá? Mesmo que ele seja uma palavra do gênero masculino e se refira à torre, nesse caso, que é do gênero feminino, isso aí está correto. Quando o adjetivo bom significa algo bom, coisa boa, um bem, ele pode ficar no masculino e se referir a uma palavra no feminino. Então, frases como cerveja é bom, água é bom, são consideradas corretas, tá? Você não vai aí me corrigir o cronista, tá? Isso até porque isso não é mexer com discurso direto e discurso indireto, tá? Então, vamos voltar para a questão. Vamos dizer o seguinte, em primeiro lugar, pessoal. O verbo de Kendi, esse verbo de dizer que o narrador emprega para introduzir a fala da personagem, nesse verbo aí você nunca mexe, tá bom? Se você mexer nesse verbo, você está tomando o lugar do narrador, está entrando no lugar do narrador, colocando o narrador para fora e agora você é o narrador. Você não pode fazer isso, tá? Então esse verbo aí fica sempre igualzinho. Como estava lá no texto? Diz Javé. Diz está no presente do indicativo e ele vai ficar exatamente nesse mesmo tempo na transposição para o discurso indireto. Então, sabendo disso, você já podia eliminar de cara as alternativas A, C e D, tá? Porque elas mexem com o tempo desse verbo, né? Aparece disse, dizia, né? Tudo isso está errado. Restaram as alternativas B e E, não é? Qual é o problema daí? Javé diz que Torre de Babel seria bom. O problema aí, gente, é o verbo seria, que está no futuro do pretérito. Usando esse verbo, eu estou dizendo que o estado de bondade da Torre de Babel, esse fato de a Torre de Babel ser algo bom, é algo posterior ao momento em que Javé disse, entendeu? E lá no texto acontece exatamente o contrário. A Torre de Babel foi bom, diz Javé. Isto é, no momento em que Javé está falando, Torre de Babel já tinha ficado lá para trás, era um evento pretérito, tá?
Então, você não pode usar esse tempo verbal aqui. Sai, então, como correta a alternativa B, né? Javé diz que Torre de Babel tinha sido bom. Ó, tinha sido é um tempo no pretérito, né? Então, está correto. Agora, esse verbo aqui, tinha sido, ele é o mais que perfeito do indicativo, tá? Tem uma regrinha de transposição de tempos verbais que vocês devem conhecer, né? Que diz o seguinte: quando no discurso direto eu tenho um perfeito, na transposição para o discurso indireto, esse perfeito vai virar mais que perfeito, tá? Então, a personagem diz: comprei um carro, no perfeito. E o narrador diz: fulano disse que comprara um carro. Passa do perfeito para o mais que perfeito. Essa regrinha, ela é mais segura quando o verbo dicend, né, está no passado, né? Disse que, falou que, afirmou que. Não é o caso aí, né? A gente tem um verbo no presente, né? Quando o verbo está no presente ou no futuro, frequentemente essas regras de transposição podem ser negligenciadas. Existem vários casos em que isso é possível e na linguagem cotidiana a gente faz isso o tempo todo, tá? Agora, também é possível aplicar a regra de transposição nesses casos, sobretudo e particularmente quando o contexto é narrativo, que é o contexto da crônica, né? Esse trechinho da crônica do Prata aí é uma narração. Então, nessa narração, onde você esperaria o uso de verbos no pretérito, né? Eventualmente pode aparecer um verbo no presente que tenha mais ou menos valor de pretérito, simplesmente para dar mais vivacidade à narrativa. E parece ser isso o que está acontecendo aí, né? A gente poderia pegar os perfeitos, né, os verbos no perfeito desse trecho e passar para o mais que perfeito sem muito problema, né? Ficaria mais ou menos assim, ó. Imagina o Deus e o diabo conversando naquele clima de brodagem com que tramaram os suplícios de Jó sobre como destruir a humanidade. Javé diz que Torre de Babel tinha sido bom. O demo, então, se empolga e responde que tinha sido da hora, etc, etc. Isso é possível, tá? Estilisticamente não fica muito legal, né? Porque essa cena está toda presentificada, né? O cronista diz, imagino, um verbo no presente, conversando, outro, né? O tema é contemporâneo, né? Está falando de WhatsApp, fake news, apesar de as personagens serem vetustas, não é? Então, estilisticamente não ficaria muito legal, mas é possível. Tá? O Prata aí acertou em cheio usando o discurso direto. Mas a alternativa B, enfim, é a correta, tá bom? É isso aí, gente. Questão de discurso direto para indireto. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.